Vamos com mais entrevista agora, vamos falar sobre o projeto Eu Tenho Voz. O projeto Eu Tenho Voz, idealizado e executado pelo IPAM, Instituto Paulista de Magistrados, nasceu em 2016, diante da constatação do crescimento das estatísticas relacionadas com o crime de abuso sexual, físico e psicológico cometido contra crianças e adolescentes. O projeto foi estruturado para levar informações e sensibilização sobre o tema diretamente para crianças e adolescentes, no seu principal reduto de confiança e segurança depois dos próprios lares, que são as escolas. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Herta Helena Hollenberg de Oliveira Padilha. Ela é a segunda vice-presidente do IPAM e é idealizadora e coordenadora do projeto. Bom dia, doutora Herta Helena, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Jeremias, bom dia, Melissa. Muito obrigada pelo convite e obrigada pelo apoio e a divulgação que vocês estão dando ao projeto. Bom dia também, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Queria que a senhora começasse comentando o que é o projeto Eu Tenho Voz. Melissa, o projeto Eu Tenho Voz, ele foi idealizado pelos juízes do Instituto Paulista de Magistrados, que se sentiam extremamente afetados com a quantidade de casos de abuso sexual envolvendo crianças. Essa é uma realidade que permeia a atividade jurisdicional do juiz em várias circunstâncias. Então, quando ele é juiz da infância, quando ele é juiz da família, quando ele é juiz do crime, ele tem constantemente contato com essa realidade. E o que era mais duro era sempre constatar que quando essas situações chegavam ao Poder Judiciário, essas crianças já vinham sofrendo esse tipo de violência há muito tempo, né? E a gente sabe que apenas uma parcela desses casos realmente é denunciada. A estimativa é de que 1 em 4 meninas até os 18 anos vai sofrer algum tipo de abuso sexual. E a grande maioria desses casos não chega nem ao judiciário, nem à saúde, nem ao conhecimento das suas próprias famílias. Então, a gente idealizou uma forma de chegar até as escolas, porque esse é o grande reduto de segurança das crianças, né? Levando a discussão a respeito do abuso sexual, levando a informação sobre o que é o abuso, como que se pode buscar socorro numa situação dessa. E a gente pensou em levar isso através de uma peça de teatro, porque só a presença do juiz a gente achou que não seria suficiente, porque o juiz já tem uma linguagem meio complicada, né? A gente já é difícil, quando um juiz fala, nem sempre os adultos entendem, que dirá as crianças, né? E ainda mais para abordar um tema que é tão delicado quanto esse. Então, a gente idealizou uma peça de teatro, por intermédio da arte a gente consegue abordar qualquer tema, né? Uma peça bem delicada, que foi desenvolvida pela companhia Narrar, que trata de 3 casos de violência, um de violência física e 2 casos de estupro contra um contra menino e um contra menina, né? Que são 2 casos de violência sexual. E assim nós começamos a percorrer as escolas, levando a peça de teatro, sempre com a presença de um juiz. Após a apresentação da peça de teatro, a gente faz um debate envolvendo os professores e as crianças, explica como é que eles podem pedir socorro e recebe denúncias na sequência. Durante o período da pandemia, ficou um pouco mais complicado, porque as escolas fecharam, então a gente não teve mais esse caminho de acesso, né? A gente não tem como chegar até as escolas para levar, e as escolas sem as crianças, a gente não tem como fazer esse trabalho presencial. Então, nós desenvolvemos o projeto Eu Tenho Voz na Rede, que é uma modalidade digital do projeto Eu Tenho Voz. Eu quero saber mais sobre isso, porque realmente é muito delicado, não é, doutora? Lidar com essa criança. Eu queria saber até que faixa etária que vocês lidam, se é de acordo com o ECA, que criança, acho que até 12 anos, né? E essa questão virtual aí, como é que é isso? Porque eu fico imaginando, eu vi uma campanha esses dias assim na televisão, achei muito interessante, que está se falando mais sobre esse tema, mas é delicado, né, Melissa? Como é que você chega para uma criança e fala, olha, isso aqui é normal, esse contato físico é normal, esse aqui já não é normal, né? Fala um pouquinho dessa questão online, como é que vocês... da didática que vocês realizam. Né? Então, isso é uma questão muito delicada mesmo. Nós vamos trabalhar com 4 histórias que foram gravadas em vídeo, né? Envolvem desenho, ilustração e a narrativa dos atores. A primeira história é adequada para a faixa a partir dos 5 anos de idade, que é uma história bem infantil, que é a história da fadinha. Depois nós temos outras 2 histórias para a faixa dos 7 anos em diante,
que é uma voltada para os meninos, que é a Turbulência, e a outra voltada para meninas, que é a Menina Invisível. E, por fim, uma outra história que é um pouco mais complexa, assim, de entendimento, não que a história em si não seja complexa, mas a montagem artística é um pouco mais complexa, que daí é a partir dos 10, 11 anos. A gente, quando leva o projeto presencial, a nossa peça de teatro, a peça Marcas da Infância, que foi desenvolvida pela Companhia Narrar, ela está adequada para crianças de 7 anos em diante. Ela pode ser apresentada para adolescentes mesmo, a partir mesmo dos 12, eles não perdem o interesse, porque ela é muito lúdica, mas tem muitas informações, muitas interações, então a gente consegue fazer a apresentação também com os adolescentes. A gente normalmente elege o público dos 8 aos 12, porque é a faixa que a gente entende que é mais vulnerável, né, a esse tipo de abuso, mas a gente sabe que as estatísticas envolvem também crianças muito menores de 8, por isso foi importante incluir a história da fadinha, que é a partir dos 5. Agora tem uma coisa importante para dizer. Não adianta só a gente levar o vídeo para essa criança assistir na sua casa, por exemplo. Porque a gente sabe que em torno de 70% dos casos de abuso sexual é praticado dentro da própria casa e por familiares da vítima. Então, a gente corre o risco de agravar uma situação de violência se a gente for fazer esse tipo de ação dentro da própria casa. É importante, quando a gente faz essa abordagem, ter presente uma pessoa de confiança, que no caso é a figura do professor, né? E a figura do juiz, quando ele está na escola, e agora vai ser o juiz também pelo vídeo, que todas essas apresentações vão ser acompanhadas pelas juízas e juízes que são voluntários do projeto e que participam de todas as apresentações. Por quê? Porque se de repente a criança tiver necessidade de falar, se ela percebe nessa apresentação, que é o que normalmente acontece, que ela própria está sendo vítima de abuso, ela tem com quem dividir essa questão e pedir socorro. Então, é muito importante que a ação seja feita na escola. A gente vai fazer de forma virtual, porém na escola. Qual que é a vantagem? Como ela é digital, a apresentação é digital, a gente pode fazer em várias classes ao mesmo tempo. Quando a gente levava a peça de teatro, a gente ia para a área comum, normalmente o pátio da escola, naquelas que tem teatro, fazer a apresentação para 250, 300 crianças de uma vez, né? Com a questão da pandemia, a gente não pode aglomerar essa quantidade de criança, não tem a menor possibilidade. Mas em cada classe, elas podem assistir ao mesmo tempo a mesma apresentação e participar, né, por uma videoconferência, da discussão que a gente vai fazer na sequência. Então, foi o caminho que a gente achou para poder fazer essa abordagem, continuar fazendo a abordagem, apesar do problema da pandemia. Doutora Herta, aqui na Assembleia a gente acabou de aprovar um projeto que é o 647 de 2020, de autoria da deputada Damares Moura, do PSDB, que ele capacita crianças e adolescentes a identificar situações de violência e abuso sexual. Tem muito a ver o projeto da senhora, o projeto aí do tribunal, o projeto Eu Tenho Voz com o projeto da deputada, tem muito a ver. E aí eu queria saber da senhora, se a senhora identifica, primeiro, a importância de criar-se uma política pública de Estado para tratar desse assunto, e a outra questão é de reverberar, como que a senhora enxerga esse jovem que vai ter esse conhecimento, essa aula, a médio e longo prazo? Ele pode se tornar um multiplicador dessas boas ações? Com certeza, Melissa, muito bem colocado. Eu não conheço ainda o projeto que foi aprovado pela Assembleia, mas vou me inteirar sobre isso. Mas acho que essa é uma questão, antes de tudo, de saúde pública, que tem que ser encarada dessa forma, né? Tanto é uma questão de saúde pública que o Ministério da Saúde editou um boletim epidemiológico, né? Na verdade, nós vivemos uma epidemia de abuso sexual infantil. A gente diz abuso sexual infantil, mas o abuso sexual que a gente trata, na verdade, na nossa ação, ela não é só para criança. Você me perguntou se era até os 12 anos. Não, não é só até os 12, né? A gente aborda o tema, inclusive, em comunidades que têm adolescentes de 12 aos 18, aos 20 anos. O que a gente pode dizer a respeito disso? O Brasil é um país que, segundo os registros do Ministério da Saúde, encontra 6 abortos diários em crianças, meninas de 10 a 14 anos. Aqui o estupro é presumido, portanto, vítima de violência sexual indiscutivelmente. Esses casos são os casos que chegam na porta da saúde. Tem os casos em que vai ocorrer violência e simplesmente não vão ter registro algum.
não vão ter esse desfecho, né? Então, veja que é uma situação gravíssima e a gente tem que ter uma política permanente de educação para as crianças, para que eles saibam identificar o abuso sexual, eles saibam a quem recorrer e como eles devem fazer para sair dessa situação de abuso. É importante dizer também o seguinte, o abuso sexual, ele se prolonga no tempo porque se identificam duas síndromes aí. Uma que é por parte do abusador, que é a síndrome da adição, que a gente diz, ele na verdade ele fica viciado naquela ação, ele tem uma compulsão incontrolável para a prática dos atos libidinosos. E ao passo que a criança fica na síndrome do segredo, que é a impossibilidade de contar para ninguém o que está acontecendo, por N motivos, né? Porque ela é ameaçada, ou porque ela se sente culpada, às vezes porque ela não consegue identificar que aquilo que está acontecendo com ela é um abuso. Nas crianças muito pequenas, eles não têm essa distinção, eles não sabem identificar que aquilo é uma prática que não é correta. Então, a gente trabalha justamente para romper a síndrome do segredo, que é o caminho mais fácil para você conseguir identificar o que está acontecendo, né? A criança conseguir falar, relatar, expressar o que está acontecendo e pedir socorro. E não tem a menor dúvida que o país ele necessita, em âmbito nacional, de uma política pública de combate específico a essa questão e permanente, né? E tem que se dizer também que esse é um problema que não atinge só as classes menos favorecidas, né? Não é um problema da pobreza ou da riqueza. Todas as classes sociais têm a questão. Não é um problema relacionado com raça. As vítimas e os agressores estão em ambas as raças, em todas as raças. Não é um problema relacionado com região do país. O Brasil inteiro sofre com esse problema. Então, não há a menor dúvida que é necessária uma política pública permanente em relação a isso. É realmente, doutora, é extremamente complexo porque a criança, para ela se abrir com alguém, é difícil. E a nossa próxima pergunta é em relação ao papel da família. Que eu sei que mesmo dentro da família, talvez um sobrinho, um irmão, alguém pode ajudar. Mas a gente já viu casos que assim a esposa sabia que o marido abusava da filha, né? Então teve um caso até que ganhou repercussão e nas mídias sociais a gente via de tudo, né? As pessoas falam, mas sabia depois de 3 anos, e por que não falou antes? E a mãe sabia e agora só veio reclamar depois de 4 anos e ainda tem essas pessoas querendo dar pitaco na vida alheia sem saber que é muito complexo, a pessoa pode ser abusada por anos e essa interlocução da criança, não sei se talvez pelo professor, mas enfim, na família dá para se orientar alguma coisa para criar um círculo protetivo? Jeremias, tanto para a família quanto para os professores, né? Compõe o nosso projeto um curso de capacitação para os professores no combate e prevenção ao abuso sexual. Por quê? Uma criança que está sendo vítima de abuso sexual, ela vai dar sinais. Ela dá sinais. Não interessa qual a idade, até o bebê dá sinais de que ele está sendo vítima de abuso sexual. Só que precisa ver, a pessoa tem que ter conhecimento para conseguir identificar o que está acontecendo, que está acontecendo alguma coisa errada e suspeitar de que algo não está indo bem. Então, da mesma forma que as famílias têm que ser orientadas em relação a isso, os educadores também têm que ser orientados e têm que ter muita segurança em relação a isso. Então, vamos lá. Você colocou da questão do conluio aí entre a mãe e o abusador, né? Isso não é uma coisa que seja incomum, pelo contrário, né? Tem estatísticas que apontam que metade das famílias das vítimas de violência apoiarão a vítima e metade das famílias apoiarão o agressor, duvidando da palavra da vítima. Portanto, você veja que é bastante comum essa situação. Em relação ao educador, ele precisa ter conhecimento para conseguir identificar que tem alguma coisa errada que está acontecendo e precisa ter segurança de saber que se ele tomar alguma medida, se ele cumprir a obrigação dele, que é relatar o que está acontecendo, ele não vai ter não vai ser responsabilizado. Porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas de fora acham que elas têm que investigar a situação, né? E não é esse o caso. Para investigar a situação, tem as autoridades que vão fazer isso, que são os especializados, a polícia, o conselho tutelar que vai intervir, ou o juiz da infância, tem o Ministério Público, tem aqueles que vão cuidar de investigar dos detalhes. O que tem que fazer uma pessoa que tem contato com uma criança que é vítima de violência e que expressa isso? Acreditar na criança, é o primeiro ponto. Né? Não coloque em dúvida o que ela está relatando, porque uma criança não inventa uma questão dessa. Acreditando na criança, buscar todos os caminhos de socorro para essa situação. Então, procurar uma autoridade, procurar o conselho tutelar, procurar a polícia, procurar o Ministério Público, pode procurar o juiz da infância direto,
mas é necessário tomar uma medida e buscar socorro. Procurar o serviço de saúde, né, também. Muitas vezes as denúncias chegam pelo serviço de saúde, porque a mãe suspeita, ela não tem uma certeza, ela não quer ir direto para a polícia porque ela não tem certeza do que está acontecendo. Procura o serviço de saúde, que eles também vão te orientar e vão te auxiliar nisso. Mas o que é importante? Nunca duvide da criança. Porque quando a criança chega a falar, ela está falando uma coisa que efetivamente está acontecendo. Ela não vai inventar um negócio desse. A criança não tem uma fantasia para criar da cabeça dela que ela está sendo vítima de abuso sexual. Então, não duvide da palavra. Esse é o primeiro ponto. Com relação às famílias, a educação sexual precoce é importantíssima, né? E a educação sexual, quando a gente fala, não significa que você vai pegar uma criança de 2, 3, 4, 5 anos e começar a explicar como é uma relação sexual, como é que ela vai engravidar, não. Tudo é adequado à sua idade. Existem muitas iniciativas para auxiliar os pais nessa abordagem, né? A gente recebeu no projeto Eu Tenho Voz, inclusive, o contato de uma cartilha que chama Eu Me Protejo, que é um projeto também individual, que é criado por uma outra instituição, por um grupo, por um coletivo, que traz uma cartilha extremamente didática, indicando o que são as partes íntimas da criança, para que você possa fazer essa abordagem se você não tiver essa facilidade. Mas o que é importante o pai ter em mente? Se ele quer realmente proteger o filho, ele tem que passar a informação. Não adianta fingir que isso é um negócio que não acontece, porque acontece. E só consegue se proteger uma criança que está bem informada e que sinta confiança nos seus pais, em alguém de confiança, pode ser uma madrinha, uma avó, quem esteja fazendo a função de cuidador, mas que sinta essa confiança de que se ela perceber que alguma coisa errada está acontecendo e ela relatar para essa pessoa não vai recriminá-la, não vai dizer que a culpa é dela, não vai perguntar o que ela fez para ela estar nessa situação. Essa pessoa vai confiar e vai procurar socorro, vai proteger e acolher essa criança. Perfeito, doutora. Nós gostaríamos muito de agradecer a sua abordagem delicada sobre o assunto, esse assunto que é tão difícil ser tratado, mas que é tão importante falarmos a respeito para proteger as nossas crianças. A única forma de protegermos as crianças é tratando do assunto com muita seriedade. Muito obrigada, doutora, e seja sempre muito bem-vinda aqui ao jornal. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando nesse jornal que tem tanta repercussão, que chega no nosso estado inteiro. E agradeço muito o apoio que eu tenho recebido desde sempre aqui da TV Alesp para a nossa iniciativa e para o nosso projeto. Obrigada, doutora. Um ótimo dia. Muito bem. Enquanto ela falava, Melissa, eu vi aqui o projeto Eu Me Protejo. Então, assim, você tem essa dificuldade porque é realmente difícil. Então, pelo menos... baixa a cartilha eumeprotejo.com, estou olhando aqui, educação contra a violência, preciso aprender a cuidar do meu corpo. Aí vai ensinando as mães, mesmo que tenham dificuldade, vai ensinando a filha, o filho, essas questões, né? Todo mundo que puder ajudar, porque é muito delicado, né? Ontem eu gravei um programa com a deputada doutora com o secretário de Justiça, a gente falou sobre o Dia Internacional da Mulher, mas tratou também dessas questões e desse projeto que eu mencionei antes, o 647 de 2020. E eu até comentei com a deputada que é um projeto que ela tem, que eu tenho uma profunda admiração por esse projeto, porque, e de uma maneira muito sincera, eu falo que eu vejo que é um projeto que tem uma condição, é um projeto simples e que tem uma condição de reverberar de uma maneira muito importante para a gente tentar amenizar o máximo, todos nós, né, numa corrente, amenizar esse problema da violência contra as crianças e adolescentes, né?